Sábado é dia de Século News, edição especial. Hoje você vai ver como foi a missa no Dia do Migrante. Papa disse em Assembleia Geral que temos que fazer silêncio durante a missa. O pontífice quer facilitar a participação das pessoas na liturgia. Livro sobre civilização ocidental sugere que no passado a igreja tenha contribuído na formação social. Para os turistas que visitam Roma, um livro apresenta 500 lugares diferentes para se conhecer. Neste domingo, o Papa Francisco falou a fiéis de 49 países diferentes. Foi durante a missa de celebração do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O Papa presidiu a missa do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Na cerimônia na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco cumprimentou calorosamente as centenas de migrantes que vivem na Itália há anos e que estavam presentes. Em sua homilia, o Santo Padre pediu que as pessoas superem o medo do estrangeiro. Ele explicou às comunidades de acolhimento que o migrante deve ser visto como uma riqueza e as exortou a deixar de lado as ideias pré-concebidas que eles possam ter a esse respeito. É um convite para superar os nossos medos, para chegar ao outro, para acolher, conhecer e reconhecer. É um convite que oferece a oportunidade de estar perto um do outro, para ver onde e como vivem. O Papa está ciente da realidade da migração e reconhece, portanto, as dificuldades para entender culturas diferentes e se colocar no lugar do outro. E assim, muitas vezes, nos encontramos com o outro e levantamos barreiras para nos defender. Comunidades locais, por vezes, temem que os recém-chegados perturbem a ordem estabelecida e roubem algo que foi construído com tanto esforço. Embora Papa Francisco reconheça que o medo é compreensível, ao mesmo tempo, pediu que as pessoas não se deixem levar por esse sentimento contra os migrantes. Ter dúvidas e medos não é pecado. Pecado é deixar que esses medos determinem nossas respostas, condicionem nossas escolhas, comprometam o respeito e a generosidade e alimentem o ódio e a rejeição. Pecado é renunciar ao encontro com o outro, com o que é diferente, com outras pessoas, o que, na verdade, é uma oportunidade privilegiada para o encontro com o Senhor. Depois do Ângelus, o Papa repetiu esta mensagem e lembrou que a migração é um sinal dos tempos. Ele explicou que cada desconhecido é uma oportunidade de experimentar o encontro com Cristo. Também fez um anúncio. A partir do próximo ano, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado será celebrado na segunda semana de setembro. O Vaticano comunica à imprensa que vai intervir no Sodalício da Vida Cristã, que é uma sociedade de vida apostólica integrada por leigos e sacerdotes. Com este comunicado de imprensa, o Vaticano anunciou que vai intervir no Sodalício da Vida Cristã. A Santa Sé designou como comissário apostólico o Monsenhor Noel Antônio Londonho, bispo de Jericó, na Colômbia. O cardeal Joseph William Tobin, arcebispo de Newark, continua sendo delegado ad nutum, mas se dedicará principalmente à avaliação de questões econômicas. O Papa o selecionou para este cargo em maio de 2016. Monsenhor Londonho e cardeal Tobin ajudarão o sodalício em seu período de transição, após o escândalo de abuso sexual envolvendo o fundador Luiz Fernando Figari. Em 2016, a instituição o denunciou e o demitiu. Depois dos testemunhos recebidos, consideramos Luiz Fernando Figari culpado dos abusos de que ele foi acusado e declarou indesejável em nossa organização, que deplora e condena seu comportamento. No comunicado, a Santa Sé reiterou a preocupação do Papa devido a relatórios envolvendo o regime interno, a formação e a gestão econômica financeira. Com este novo passo, a Santa Sé possibilitará o fechamento desse capítulo doloroso o mais rápido possível. Na última audiência geral, o Papa falou sobre a importância do silêncio na missa e disse que a liturgia é uma escola de oração.
Il sacerdote dice preghiamo e poi viene un momento di silenzio e ognuno pensa alle cose che ha bisogno, che vuol chiedere nella preghiera. Il silenzio non si riduce all'assenza di parole, bensì nel disporsi ad ascoltare altre voci, quella del nostro cuore e soprattutto la voce dello Spirito Santo. Raccomando vivamente ai sacerdoti di osservare questo momento di silenzio e non andare di fretta, perché no? Preghiamo e che si faccia il silenzio. Raccomando questo ai sacerdoti. Senza questo silenzio rischiamo di trascurare il raccoglimento dell'anima. O Papa Francisco quer lembrar a responsabilidade dos bispos e facilitar a participação das pessoas na liturgia. O Concílio Vaticano II facilitou a participação ativa dos fiéis na liturgia, impulsionando a tradução dos textos da missa. No entanto, esta decisão não foi fácil de implementar, porque traduzir significa correr o risco de não ser fiel ao texto original. Desde el año 69 hasta el 2001. De 1969 a 2001, a instrução tem como critério de tradução que o destinatário é mais importante que a mensagem. Se o público não entender a mensagem, não serve para nada. Portanto, ao traduzir, o destinatário prioriza a mensagem. É por isso que muitas traduções vernáculas não têm nada a ver com o latim, porque a típica tradução latina é entendida como uma ideia, e essa ideia é incorporada na linguagem cotidiana. No tengan mucho que ver con el latín, porque la traducción típica latina se toma como una idea, se toma la idea de la oración y esa idea se plasma en la lengua vulgar. A responsabilidade pela tradução de textos litúrgicos caiu sobre as conferências episcopais. Do Vaticano, a Congregação para o Culto Divino só teve que verificar a tradução até 2001. Nesse ano, devido a muitos erros de tradução, a congregação assumiu um papel mais exigente. 16 anos depois, o Papa Francisco retornou às coisas como eram antes, com o moto próprio, Magnum Principium. Volver a la situación en la que nos... O que ele estava procurando? Um retorno à situação em que nos encontramos depois do Concílio Vaticano II. Em outras palavras, as conferências episcopais são responsáveis pelas traduções. Portanto, a congregação só precisa confirmar. Com este moto próprio, o Papa estabeleceu que a Congregação para o Culto Divino não deve fazer uma revisão aprofundada da tradução para aprová-la. Deve verificá-la e não analisá-la completamente, porque isso é responsabilidade das conferências episcopais. Livro sobre como a civilização ocidental foi moldada sugere que a Igreja Católica tenha desempenhado um papel na formação social no passado. Apesar de viver em séculos diferentes, Bispo Ambrósio, Carlos Magno, Santo Agostinho e Gregório, o Grande, tinham uma certa coragem em comum. O autor, o padre William Slattery, sugere em seu livro que estes sejam alguns dos heróis que moldaram a civilização ocidental como a conhecemos hoje. Os personagens foram escolhidos porque foram homens e mulheres que influenciaram o Ocidente, todos eles provenientes de uma forte cultura cristã. The culture of Christendom, the core of Western civilization. O livro de quase 250 páginas mostra o papel fundamental que as instituições católicas tiveram no desenvolvimento do Ocidente. Elas introduziram uma nova linha de pensamento em muitas partes do mundo. The pivotal role of the Catholic Church. O papel da Igreja Católica foi fundamental para o reconhecimento da dignidade das mulheres, algo que não tinha acontecido em nenhuma civilização da história. Havia também as bases de um mercado livre, que nada tem a ver com o capitalismo extremo que conhecemos hoje. Which is distinct from capitalism. Os personagens de seu livro tiveram papéis significativos, tanto social como economicamente. Inspiraram ideais que hoje estão perdidos. So if we can manage to restore... Então, se conseguimos restaurar os ideais no mundo ocidental de hoje,
poderíamos renovar nosso mundo, pelo menos em parte. Towards renewing Western civilization. Mesmo destacando esses personagens em seu livro, William Slattery reconhece que a maneira real de renovação da sociedade atual é seguir o modelo que inspirou todos eles, Jesus Cristo. Livro sugere 500 lugares diferentes dos tradicionais para se visitar em Roma. Além do Coliseu da Praça de São Pedro e do Fórum Romano, Roma é uma cidade que esconde maravilhas e tesouros que muitos ainda não descobriram. E os melhores estão agora reunidos em uma série de livros intitulada 500 Segredos de Roma, em tradução livre. Existem muitos livros sobre viagens que repetem as mesmas coisas. Por isso, nosso objetivo era encontrar coisas que não apareciam em outros guias. Fomos a bairros que estavam fora da típica rota turística, e isso nos estimulou muito como autores. Roma é uma cidade incrível, apaixonante, que não foi descoberta completamente. Tem que se caminhar um pouco, pegar o transporte público ou um táxi para conhecê-la. But you've got to walk a little bit. You've got to get on public transportation, or you got to pay for a cab to get there, and we're encouraging people to do that. O livro é dividido em mini capítulos, cada um dedicado a 5 tesouros diferentes. Por exemplo, as 5 melhores esculturas, os 5 melhores museus, bares, inclusive as 5 melhores ilusões óticas distribuídas por toda a cidade. E também a Praça de São Pedro. Eu gosto da cidade viva de Roma. Eu gosto de dizer às pessoas onde elas podem encontrar pessoas vivendo e fazendo coisas normais. É muito fácil esquecer que esta é uma cidade vibrante e desafiante, principalmente se você ficar somente no centro. Christopher afirma que muitos turistas encontram informações práticas na internet, como os horários de funcionamento dos museus, localizações e restaurantes. Por isso, o livro vai mais além e busca mostrar o lado vanguardista e moderno desta cidade milenar. Se você se afasta um pouco do típico circuito turístico, vai encontrar uma Roma mais econômica, uma Roma mais educada e feliz em te receber. Vai encontrar pessoas que te aplaudem por fazer esforço por estar ali. Essa é uma experiência melhor para todo mundo. Esta é a Roma que Christopher quer que os turistas descubram. Essa que nem mesmo os romanos conhecem completamente e que apresenta cada vez mais motivos para se apaixonar por ela. A cidade eterna. Por hoje é só. Até o próximo sábado, ao 12:30. Um bom fim de semana para você e até lá!